Descontrolados, eu tô de volta hoje para falar com vocês de uma listinha aí que eu fiz de protagonistas de novela que morreram no final da novela. Gente, morreram. A gente acha que o protagonista é aquele ser imorrível, aquele ser imbatível, mas a gente já teve alguns aí que já morreram no final das tramas e é deles que a gente vai falar hoje. Então já sabe, né? Se você está chegando na Plus TV a primeira vez, já se inscreve no canal que a gente está na meta de chegar aí a 20 mil inscritos. Já deixa aquele like e fica ligado que eu tenho spoiler nesse vídeo, hein? Pra começar, eu quero falar da novela que tá no ar, que é Império. Novelinha ruim, gente. Mas vamos lá. O protagonista da novela, que é o comendador José Alfredo, no final da trama ele é assassinado pelo próprio filho, que é o José Pedro, vivido aí pelo Caio Blá. Então, no final da trama, o comendador que levou toda a novela nas costas, ele morre então assassinado, ele toma um tiro, ele morre, mas no finalzinho, a última cena da novela, o espírito dele aparece ali para assombrar. Lembrando que Império é uma novela do Agnaldo Silva lá de 2014. E agora, voltando mais um pouco no tempo, em 2005 a gente tem a novela Alma Gêmea, onde a gente tinha aí os protagonistas, que eram o Rafael e a Serena, que eram vividos pelo Eduardo Moscovis e a Priscila Fantin, e eles são perseguidos durante toda a trama pela vilã, que é a Flávia Alessandra, que é a Cristina. No final da trama, a Cristina ela vai matar a Serena, o Rafael entra na frente, toma um tiro, e aí ele cai. E aí ele sai se arrastando de dentro de casa, vai para fora, e a Serena olha para ele e fala: Rafael, eu acho que eu entendi a minha missão. É muito ruim essa fala dela e é muito mal dirigida também. E aí o Rafael morre, a Serena tem um negócio lá no coração, ela tinha um sopro, ela também morre. E os dois morrem no final da trama, só que tem um negocinho bonitinho, porque eles vão se recordando de várias reencarnações que eles já tiveram. E aí a novela termina com uma nova reencarnação deles nos dias atuais, quando os dois se encontram ainda criança em São Paulo. É isso. E agora, indo muito mais atrás, a gente tem a novela Anjo Mal, que é de 1976, e o Cassiano Gabus Mendes, ele subverteu as novelas totalmente na época, porque a protagonista da trama, que era a Anice, vivida na época pela Suzana Vieira, ela tem algumas complicações do parto, ela morre no final da novela. É meio como se fosse um castigo, porque a personagem ela não chega a ser uma vilã, mas ela acaba fazendo algumas maldadezinhas ali durante a novela para conquistar o protagonista. Anjo Mal teve uma versão nova em 1997, onde quem fez a Anice foi a Glória Pires. E nessa versão, ela foi escrita pela Maria Adelaide Amaral, nessa versão a Anice não morre. E é muito interessante porque fica um suspense até a última cena da novela, porque ela tem uma complicação no parto também, e depois já corta para a família toda lá na casa, falando, lembrando da Anice, e quando vê do nada a Anice volta. Então assim, fica esse mistériozinho até a última cena pra gente saber se ela morreu ou não. Então nessa nova versão tem essa brincadeirinha e ela vive para sempre ao lado do amor da vida dela, que é o Rodrigo. E voltando mais atrás, a gente tem o nosso saudoso, maravilhoso Odorico Paraguaçu, do Bem Amado, que é vivido pelo Paulo Gracindo. Quem não ama essa novela, inclusive tem vídeo aqui no canal falando de Bem Amado. O Odorico Paraguaçu, o sonho da vida dele era inaugurar um cemitério na cidade de Sucupira, só que ninguém na cidade morria. E aí ele contrata um matador, que é o Zeca Diabo, que é o Lima Duarte, só que é um matador frouxo, e o matador não mata ninguém. Porém, no final da novela, depois de muitas tramóias, o Zeca Diabo acaba matando o Odorico, e é o Odorico que inaugura, digamos assim, o cemitério de Sucupira. Ainda lá na década de 70, a gente tem a novela Pecado Capital, onde o Carlão, que é o protagonista da novela, ele morre no final. Carlão, que na época foi vivido pelo Francisco Oco. Essa novela teve um remake em 1998, escrito pela Glória Pérez. E o Carlão também morre no final. Pra quem não se lembra, o Carlão é aquele cara que o assaltante esquece uma mala de dinheiro no carro dele, ele fica a novela toda, devolvo o dinheiro, não devolvo o dinheiro. E no final ele acaba sendo morto pelos bandidos. E é interessante que na primeira versão da novela, ele é morto na construção do metrô do Largo da Carioca, aqui no Rio de Janeiro. Na segunda, ele já é morto na saída do metrô da Arco Verde, que é em Copacabana. Inclusive eu acho essa cena da primeira versão, eu acho uma cena muito linda, assim, não é bonito morte, mas a direção, o jeito que a câmera vai filmando assim de cima, eu acho que muito, muito bem feito. Eu acho que é uma das melhores cenas que a gente tem aí na teledramaturgia. E agora o exemplo mais recente que a gente tem é de 2019, da novela O Sétimo Guardião, e eu que nem lembrava desse rolê, gente, a novela é tão chata que, tipo, não lembrava. O Bruno Galhaço, ele faz o Gabriel, e no final da trama ele morre.
E é isso, gente, a novela é tão ruim, não tem nem o que dizer. No final ele morreu. Pronto, acabou. A protagonista, que é a Marina Rui Barbosa, termina sozinha, chatinha como sempre, e vida que segue. Outro personagem de novela que morre no final é o personagem Renato Vilar, que é vivido pelo Tarcísio Meira na novela Roda de Fogo, de 1986. A novela é do Lauro César Muniz. O Renato, então, ele começa a novela sendo um empresário muito bem sucedido, mas ele é ruim, assim, ele é corrupto, ele é inescrupuloso. No decorrer da trama ele descobre que ele tem um aneurisma, ele acaba se apaixonando pela personagem da Bruna Lombardi, que é a Lúcia Brandão. Então ele se apaixona, ele se redime, ele se torna uma pessoa do bem, porém no último capítulo da novela ele morre. É a última cena da novela, ele morre quando ele ouve os batimentos do filho na barriga da mãe, que é a Bruna. Então a novela termina assim com a morte do Renato Vilar. Para finalizar o vídeo, eu quero citar uns exemplos que são o seguinte: a gente tem também protagonistas que morreram durante a trama, mas a morte deles tinha que acontecer para que a novela continuasse, como é o caso da Dinah e do Otávio Jordão, da Viagem, novela que é da Ivani Ribeiro, que ela teve duas versões, uma versão lá em 1975 e uma versão em 1974, então nas duas, os dois protagonistas precisam morrer, porque a história dessa viagem se passaria nesse plano superior aí dos céus. A gente tem um exemplo também da Nanda, de Páginas da Vida, que é uma novela de 2007, do Manuel Carlos, que a Nanda tem que morrer para que os filhos dela fossem adotados pela Regina Duarte. Só que a Nanda morre, depois ela fica aparecendo em fantasminha, assombrando todo mundo. Ai, novela chata, gente. Nossa, não sei como é que vocês conseguem gostar de Páginas da Vida. O povo fica pedindo essa novela para voltar e vale a pena ver de novo. Gente, é muito chata, pelo amor de Deus. Ô, novelinha ruim. O exemplo mais recente é de 2010, da novela Escrito nas Estrelas, onde a gente tem o Jaime Matarazzo fazendo Daniel, e o Daniel morre no primeiro capítulo. Só que ele morre porque a história também é uma história de um amor sobrenatural e tal. Então, assim, esse amor do espírito dele pela protagonista, que é a Natália Dill. Então, assim, esses personagens precisaram morrer pra trama acontecer. Gente, então é isso. Teve algum personagem que eu deixei de falar? Teve algum personagem que eu não citei aqui, um enterro, um velório? Comenta aqui comigo, fala aqui nos comentários o que vocês acharam, quais personagens vocês lembram, e não se esqueça, já deixa o like e se inscreve aqui na Plus TV. Bye, bye!